uma operação que é conhecida como prefixo paralelo. Ela é uma operação que é usada vastamente em computação paralela e a gente vai ver que tem várias aplicações dessa aplicação básica que é o cômputo do prefixo paralelo. Então, o que é essa operação, certo? Então, a gente tem um conjunto X de elementos, então tem lá os elementos x1, x2 até xn, e você tem uma operação que pode ser realizada sobre esses elementos aqui. Então, ela é uma operação binária, você pode operar sobre dois elementos desse conjunto aqui, e ela é associativa. O caesmo prefixo sobre esses elementos com essa operação, ele é definido como a aplicação dessa operação sobre os k primeiros elementos desse conjunto aqui. Então vamos assumir que isso aqui é um vetor na realidade, porque a gente está assumindo que tem uma ordem dos elementos aqui. Então você vai aplicar a operação sobre os k primeiros elementos, então sobre x1, x2 até xk, isso é o que a gente chama de caesmo prefixo. E o prefixo paralelo é a computação de todos os prefixos possíveis. Então, vou computar o PR1, que nada mais é do que o x1, o PR2, que é o x1 operado com x2, o PR3, que é o x1 operado com x2 operado com x3, assim por diante, até o PRN, que é a operação aplicada sobre todos os elementos desse vetor x aqui, certo? Então, esse aqui é o prefixo paralelo, é a computação de todos os prefixos de 1 até n desse vetor de elementos com uma determinada operação binária associativa. Então, vamos ver aqui inicialmente o algoritmo sequencial para um modelo RAM. Então, o algoritmo é bem simples, ele vai receber lá o vetor com os elementos. De cara eu computo o primeiro prefixo, que é o prefixo 1 aqui, que é somente o elemento x1. E depois a gente tem um laço onde eu vou percorrendo os elementos em ordem de 2 até n, onde o que eu faço é pegar o prefixo computado anteriormente, então eu pego aqui o PRI-1 e opero sobre o elemento xi, obtendo assim o iésimo prefixo, tá bom? Então o iésimo prefixo é o iésimo menos 1 prefixo computado anteriormente operado com o elemento xi. Então, esse aqui é um algoritmo simples, a complexidade de tempo dele vai ser θ de n, e notem que esse algoritmo aqui é ótimo, certo? A gente tem um limitante inferior de ômega de n para se resolver o problema do prefixo paralelo, porque você vai ter que olhar pelo menos uma vez cada um dos elementos desse vetor de entrada. Se você tem n elementos, para você simplesmente olhar cada um dos elementos, você vai gastar alguma coisa que é da ordem de ômega de n. Então, esse algoritmo aqui é um algoritmo sequencial ótimo para resolver o problema do prefixo paralelo. Aí agora a gente vai ver, então, uma primeira versão de um algoritmo paralelo para esse problema, só que no modelo CRIO-PERRAM. Então, estou assumindo uma máquina paralela PERRAM, onde eu posso fazer leituras concorrentes, mas as escritas são exclusivas. Então, eu vou definir uma notação aqui, que é o que a gente vai usar nesse algoritmo, que é esse SIJ, que é o que eu chamo de segmento de I até J. E ele nada mais é do que o cômputo da operação sobre os elementos que vão da posição I até a posição J. Então, o SJ é o XI operado XI mais 1, assim por diante, até o XJ. Em particular, note que o iésimo prefixo, o prefixo i, ele nada mais é que o segmento de 1 até i, certo? Então você vai operar os elementos de 1 até i, isso é exatamente a definição do iésimo prefixo. Tá, e qual que vai ser, o que esse algoritmo vai fazer? Então, inicialmente, eu vou assumir que eu tenho os seguintes segmentos computados, que é o segmento de 1 até 1, o segmento de 2 até 2, o segmento de 3 até 3, até o segmento de n até n, que nada mais são do que os próprios elementos. Então, esse aqui é o elemento x1, esse aqui é o elemento x2, esse aqui é o x3, até o xn. E aí o algoritmo, ele vai, a cada passo, ele vai pegar segmentos, pares de segmentos em sequência e vai juntar eles criando um novo segmento. Então, dado que eu tenho essa configuração inicial aqui, depois de um passo realizado, então eu vou pegar pares de segmentos, então eu peguei esses dois segmentos aqui e realizei a operação sobre eles. Então o que eu vou ter vai ser o segmento agora que vai de 1 até 2. Aí eu vou pegar os próximos dois pares na sequência aqui, que é o
o S33 com S44, então vou ter esse novo segmento que é o S de 3 até 4 e assim por diante, até um último par aqui, onde eu vou pegar o Sn-1n-1 com Snn e eu vou obter lá o segmento Sn-1n. E aí eu repito de novo esse processo, vou pegar pares de segmento de sequência aqui e vou juntando eles, realizando a operação entre os pares de segmentos. Então, eu tenho S12, vou operar com S34, obtendo assim o segmento S14. Aqui eu pegaria o S56 com o S78, operaria os dois, obtendo o S58, assim por diante, até o último par que eu estou operando aqui, onde eu obteria o Sn-3 com o N, e ia repetindo esse processo aqui, juntando pares com pares. Note que essa operação de pares de segmentos aqui, ela é feita paralelo. Então, ao mesmo tempo que eu estou juntando esses dois segmentos aqui, eu vou juntar outros dois segmentos em sequência aqui com outro processador e assim por diante. Então, eu estou assumindo aqui um modelo PRAM com N processadores, tá bom? Para deixar a coisa mais simplificada. Então, essa aqui vai ser a primeira fase do algoritmo. Então, aqui eu tenho um exemplo só para deixar mais claro o que está acontecendo. Então, vamos dizer que eu tenho como operação a ser realizada a soma. Então, eu vou ter esse vetor aqui de entrada, que tem os números em ordem aqui, 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. Operado sobre cada um desses elementos aqui, eu vou ter um processador associado com cada um desses elementos. Então, tem lá o processador P1, P2 até o P10. E aí, inicialmente, a nossa configuração inicial é que isso aqui corresponde ao segmento 1, isso aqui corresponde ao segmento 2,2, o próximo elemento aqui corresponde ao segmento 3,3, assim por diante, até o último elemento aqui que corresponde ao segmento 10,10, certo? Então, o algoritmo vai começar a execução dele. Então, o processador P2 vai ser responsável por juntar esses dois segmentos em sequência aqui e obter o S12, né? Ele faz a soma de 2 com 1 dá 3. O processador P4 vai fazer a operação sobre esses dois segmentos, o S33 e o S34, obtendo o S3 até 4. Então a soma desses dois elementos é 7, ele põe aqui, e assim por diante para os outros pares de segmentos. Então aqui eu estou fazendo a soma desses dois elementos, obtive 11, fiz a soma desses dois elementos, obtive 15, e o P10 aqui fez a soma desses dois elementos, obteve 19. Então isso aqui foi depois de um passo do algoritmo. Agora, refazendo esse mesmo processo, juntando pares em sequência, então vou pegar esses dois pares em sequência, vão ser avaliados pelo processador P4, que vai fazer a soma dos dois elementos, vai obter lá o valor 10, e isso corresponde ao segmento de 1 até 4. Aí depois os próximos dois pares em sequência aqui é o S56 e o S78, realizando a operação, que nesse caso é de soma, sobre eles a gente vai ter o valor 26 e eu estou obtendo aqui então o segmento 5 até 8. Fiz a soma desses elementos que vão de 5, da posição 5 até a posição 8. Depois aqui eu não consigo fazer nenhum par com esse último segmento, então simplesmente repasso ele para frente. Então o segmento 10, 10 aqui, ele é passado para baixo. Segmento 9 e 10 aqui, ele é passado para baixo, certo? Então aqui eu continuo com o segmento 9 e 10. Tá bom. Então, agora realizando aqui o terceiro passo, então tem esses três segmentos aqui, então ele vai juntando os pares em sequência, então eu tenho esse e esse segmento que vai ser avaliado então pelo processador P8, vai fazer a soma dos dois segmentos que vai dar 36, obtendo então um segmento que vai de 1 até 8. Ele fez a operação sobre o segmento de 1 até 4, com o segmento de 5 até 8, obtendo o segmento de 1 até 8. Aqui ainda o segmento 9 e 10 não pode ser agrupado com nenhum par, então ele simplesmente é passado para frente. Aí finalmente no último passo eu vou ter esses dois segmentos aqui que vão ser operados. Então aqui eu tenho o segmento de 1 até 8, depois com de 9 até 10 você vai obter o segmento de 1 até 10, que é a soma de todos os elementos no vetor, que o resultado é 55. Somou lá 36 com 19 e obteve 55. Então isso aqui foi realizado pelo processador P10 para obter esse resultado. Então note que essas
operações sobre pares de segmentos são feitos em paralelo. Então, o P2 está realizando essa soma, ao mesmo tempo que o P4 está realizando essa soma, o P6 está fazendo essa soma, o P8 essa soma e o P10 essa soma. Pois no próximo passo, o P4 está fazendo essa soma, o P8 fazendo essa soma, e o P10 não está fazendo nada, mas é como se estivesse transmitindo o segmento dele para frente. Depois, nesse passo, o P8 fez essa soma, o P10 só passou o dado dele para frente. E, finalmente, aqui no final, o P10 faz a soma desses dois segmentos aqui, certo? Tá. Então, essa é a primeira fase do algoritmo. Então, ele faz uma operação parecida com o que a gente já viu para operações de semigrupo. Então, vocês já devem ter uma noção de quantos passos eu preciso para realizar esse cômputo desses prefixos. Note que eu não estou computando aqui ainda todos os prefixos paralelos, mas alguns eu já computei, certo? Então, por exemplo, o S de 1 até 4 corresponde ao prefixo 4, eu já computei, o prefixo 8 eu já computei, mas eu estou computando todos esses segmentos aqui dessa forma, em sequência, e aí a pergunta é, quantos passos eu preciso em uma iteração de um laço para completar o cômputo de todos esses segmentos aqui? Então, se vocês pensarem bem, eu estou juntando aqui pares de elementos, então se você tinha n elementos aqui, eu vou ter n sobre 2 elementos, depois você vai diminuir, como eu estou juntando pares de elementos de novo, você vai diminuir pela metade o número de elementos que você vem para o terceiro nível, depois você vai diminuir pela metade, assim por diante, você sempre vai diminuir pela metade o número de elementos que você está levando para um nível seguinte, porque você está fazendo a junção por pares. Então, é uma estrutura que a gente já viu em vários outros exemplos, a gente sabe que isso aqui vai ser da ordem de log de n passos que a gente vai precisar para fazer essa operação aqui, certo? Então, por enquanto, a única coisa que a gente viu foi essa primeira fase do algoritmo, onde eu estou computando esses segmentos aqui, certo? E aí uma coisa que vocês têm que notar é que, primeiro, o número de passos vai ser log de n, a gente pode pegar o teto de log de n passos que vão ser necessários para fazer o cômputo desses segmentos. E a outra é o seguinte, todos os segmentos que correspondem a prefixos que são potências de 2, eles já estão computados. Então, a primeira potência de 2, que é só o prefixo 1, então ele já está computado aqui, ele corresponde ao segmento S1, certo? A próxima potência de 2, que é o prefixo 2, ele corresponde ao segmento S12, que ele já está computado aqui. O próximo prefixo que é potência de 2, que é o prefixo 4, ele corresponde ao S14, ele está computado aqui. O próximo prefixo que é potência de 2, que é o PR8, ele corresponde ao S18, ele está computado aqui. E finalmente o prefixo de todos os elementos, né, o PRN, ele sempre vai ser computado pelo jeito que a gente está executando o algoritmo aqui, fazendo junção de pares, mas pode ser que no último elemento aqui ele fique sozinho durante algumas iterações, mas no final a gente sempre vai fazer a junção dele com algum elemento, obtendo a soma do prefixo sobre todos os elementos. Então, todos os prefixos de posições que são potências de 2 são computadas, e da última posição do vetor também é computado. Depois a gente vai ver a segunda fase do algoritmo, onde eu faço o cômputo do prefixo de posições que não são potências de 2 e que não correspondem também à última posição do vetor.